Bem, agora nós vamos tratar das ferramentas da interface aqui que nós vamos estar trabalhando constantemente. Então, primeiramente, antes da gente começar a falar dos processos e tal, nós vamos começar a falar das ferramentas. Primeiro das ferramentas aqui, nós vamos citar essas aqui, ó, que são as ferramentas de navegação do projeto. No caso aqui, ó, Go Previews Marker, no caso aqui eu começo do começo do projeto, vim todo para frente e todo para trás. No caso aqui, ó, o transporte ciclo é para a gente estar colocando em modo loop determinado tempo do projeto. Vamos dizer que eu quero que no começo aqui desse takezinho de áudio, eu quero que toque em loop, toque repetidamente. Simplesmente vou selecionar aqui, ó, colocar em modo loop e eu vou dar play. Ok? Então vocês viram que a partir do momento que chegou aqui no final do começo do 5, ele voltou para o começo da música. Nós podemos usar essa ferramenta aqui que eu vou estar usando na parte de gravação para a gente estar criando aqui gravações em modo loop e várias outras funções que eu vou estar mostrando. Aqui no caso é o stop para parar a música, no caso aqui é o play para seguir, no caso aqui é para a gente transporte record para a gente começar a gravar. Aqui as ferramentas de seleção, Object Selection, que é normal, para a gente selecionar normal. Se eu clicar aqui, ó, dessa forma em cima do take eu arrasto. Aqui eu movimento o cursor com ela. E aqui nós temos outras opções, o Size Move Contents. Eu também tenho a ferramenta de seleção, só que eu tenho um diferencial aqui, ó. Se eu clicar aqui, veja só, eu vou estar diminuindo de tamanho da direita para a esquerda, veja só. Se eu vier aqui desse lado, eu vou estar diminuindo da esquerda para a direita, veja só. Essa outra ferramenta aqui, ó, o Cinze Apple Time, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir, olha só. Ele vai fechar aqui o take de áudio de acordo com o tempo que eu selecionar. Eu vou estar mostrando aqui nessa parte bem detalhado e quando eu for importar loops, vocês vão ver que essa ferramenta vai ser de grande utilidade. E aqui eu tenho outra ferramenta de seleção muito útil. Vamos dizer, vou selecionar aqui, ó. Sujou a mãozinha quando eu clico nela. Veja só, eu tenho a opção de estar recortando esse pedacinho que eu selecionei, né? Selecionar esse aqui, ó. E tal. Eu tenho outra opção aqui também, que é a tesoura. Veja só, se eu quiser recortar determinado take, aí eu tenho a opção aqui, ó, de estar clicando e arrastando e recortando esse pedacinho. Vamos dizer que eu quero colar, eu venho aqui nessa ferramenta cola, dessa forma eu tiro os picotes e vou colando. Olha só, o que tiver próximo eu posso colar também para unir tudo no mesmo track, no caso vários takes no mesmo track. Aqui no caso eu tenho a ferramenta borracha, se eu clicar eu apago tudo, né? Vamos dizer que eu quero recortar esse pedacinho aqui, ó, e deletar ele daqui. Primeiro eu recorto, faço um recorte e vou e deleto. Olha só, então é bem simples. Aqui nós temos a ferramenta zoom, que nós temos a ferramenta mute para a gente mutar o take. Agora não escuta mais nada, veja só, tá mutado, desmutado e assim vai. No caso aqui nós temos o Warp Grid e o Warp Grid Musical Events. Bem, o que acontece nessas ferramentas aqui? Essas ferramentas aqui são úteis para a gente estar encontrando o tempo determinado take. Vamos dizer que a gente tem um take aqui, ele está fora do tempo, né? E nós queremos encontrar. Dessa forma aqui nós podemos clicar aqui, ó, no Warp Grid e nós vamos estar clicando aqui no take, veja só. Ele vai estar se movimentando e o grid também vai estar se movimentando, né? Que é a nossa régua de tempo. E dessa forma que nós vamos estar encontrando o tempo certinho de acordo com o tempo da música, né? Temos essa opção aqui e temos essa outra opção que é o Warp Grid. Que ele, veja só, ele vai aumentar e o grid também vai aumentar, veja só, né?
ele vai crescer de tamanho, e dessa forma nós vamos ter essas duas ferramentas aqui para a gente estar encontrando o tempo da música. Nós temos a ferramenta Draw, que é para a gente estar desenhando automação. Vamos dizer que eu quero criar uma automação de volumes. Eu selecionaria aqui, no caso, o volume já está selecionado. E eu vou estar clicando aqui, ó, dessa forma aqui. E vou estar criando uma automação de volume. Vamos escutar para ver. Ok, vocês observaram, a música está lenta porque eu mexi aqui no tempo da música. Mas no caso aqui, ó, a ferramenta Draw, nós podemos criar automação, né, de volume, de outras coisas aqui. Eu não vou estar entrando em detalhes agora. Essa outra ferramenta aqui, ó, é para a gente também criar mais desenhos já pré-prontos dessa forma. Eu vou estar explicando isso aqui, ó, na parte de criar automação. É bem simples essas ferramentas aqui. Nessa ferramenta aqui nós temos a opção de estar ouvindo a música, ó. Veja só, o play e o scrub. A diferença do play e scrub que o play eu clico de frente, de trás para frente, e vou ouvindo a música. E no scrub não, eu tenho a opção de seguir a música para trás ou seguir a música para frente, né? Aqui na opção color, é um baldinho aqui, eu tenho a opção aqui que é o color tool. Dessa forma eu posso estar escolhendo aqui, ó, uma cor e tá clicando e tá colocando os takes da cor que eu quero, né? É uma opção aqui bem massa aqui pra gente estar, de uma certa forma aqui, a gente está deixando o projeto bem organizado, né? Eu posso colocar todas as cores que tenho disponíveis aqui, ó, para estar organizando o projeto. Então aqui, passando para frente, eu tenho as opções aqui, ó, auto scroll. Então eu vou estar mostrando aqui, ó, no caso está desligado, eu vou dar um play para vocês observarem. Vamos lá. Então veja só o que aconteceu. No caso aqui, o meu cursor do projeto, que é essa linha aqui de tempo, ela vai correndo. Se no caso aqui, ó, o auto scroll tiver desabilitado, ele não vai acompanhando, a tela não vai acompanhando. Veja só a diferença, ó. Vou deixar ele habilitado agora e vou dar play aqui já no final. Veja só, automaticamente, após essa linha de tempo for transcorrendo, a tela vai acompanhando isso. Isso aqui é só para desabilitar e habilitar isso, né? Agora eu tenho o Span On-Off. No caso aqui é a Grid, a Snap to Grid, como se fosse no Sonar, para quem já conhece. Aqui eu vou desabilitar a Snap to Grid, que são esses parâmetros aqui. Para mim tá dando de exemplo aqui, eu vou estar criando uma trilha de áudio. E eu vou estar recortando aqui esse take aqui, ó. Isso. Vou estar fazendo outro recorte aqui. Ok. Muito bem. Então vamos dizer que eu tenho um key takes e eu vou mostrar esses parâmetros. A grid é o seguinte. O grid, toda vez que deixar habilitado em grid, ele vai demarcar a posição de começo do take. Veja só. Se eu deixar em grid, toda vez que eu querer arrastar um determinado take, ele vai sempre para o começo, veja só. Essas ferramentas de grid são muito úteis para a gente trabalhar aqui, porque nós precisamos ter essas definições para ficar mais fácil a gente encaixar os tempos certinho. Então no meu caso aqui, o grid, ele coloca no começo, sempre no começo dos compassos, olha só. Você tenta arrastar, ele vai sempre para os começos. Então o grid relative, além de ter como base o começo dos compassos, ele também tem como base os eventos. No caso aqui, ó, veja só, a quininha desse take aqui ficou juntinho com a quininha desse daqui, mesmo não estando no final nem começo de compasso. Veja só, olha só o começo do 27 aqui, e ele se encaixou aqui por causa que ele também buscou uma relatividade com o evento. Então é o seguinte, no próximo aqui eu tenho eventos. O eventos, ele só busca realmente os eventos, veja só, os começos de takes posteriores ou inferiores.
Veja só. Veja só, ele encaixa certinho, veja. Então tem outra ferramenta aqui, ó, que é o Shuffle. O Shuffle é bem duro, né? Ele busca geralmente finais e começo de da música aqui, né? Eu não uso ele muito porque ele tem essa dureza. O Magnetic Cursor é o seguinte, onde colocar o cursor, veja só, ele já vai certinho, ó. Cursor, eu clico aqui, ó, nessa régua de tempo e dessa forma eu posso colocar onde eu quiser e tá arrastando. O próximo aqui é o grid mais cursor. No caso seguinte, ele vai olhar se está perto do cursor ou se está perto do começo de compasso ou final de compasso. Veja só, cursor, vamos dizer o cursor aqui, ó, desabilitar snap, colocar o cursor aqui. Olha só, ele vai certinho para o cursor ou certinho para o começo de compasso, para a cabeça do compasso. O eventos mais cursor, ele também busca eventos, também busca o cursor, né? Não tá dando de exemplo aqui, ó. Ao cursor, aos eventos. Então, simples. Vamos para o próximo, que é o eventos grid mais cursor. Esse aqui faz o englobamento geral. Ele busca os eventos, o cursor e o grid, que é o começo e final de compasso. Então, essas ferramentas aqui vão nos auxiliar muito para essa questão da Snap to Grid, para a gente deixar tudo certinho. Vamos passar aqui para o lado esquerdo para a gente estar mostrando um pouco a respeito dos parâmetros de cada trilha aqui. Quando eu clico aqui, ó, veja só, eu vou estar selecionando aqui na parte esquerda os parâmetros dessa determinada trilha. Dentro da trilha eu tenho a parte de mute, o solo. Aqui eu posso dar 2 cliques e renomear a trilha. Aqui o arma para gravar. Se não tiver esse armar para gravar aqui, ó, quando eu clicar aqui não vai começar a gravar. Aqui o botão monitor, a parte de monitoração. Eu vou estar explicando no decorrer da parte de gravação de áudio. No caso aqui eu habilito automação. No caso o R, se o R não tiver armado, eu não vou conseguir ouvir a automação. E o Write é para a gente gravar a automação. No caso o E é o Edit, que eu vou estar abrindo aqui, ó. Esse setupzinho que eu vou ter todas as funções de insert, funções de send, funções aqui de equalizadores, né? E assim vai. Eu vou estar mostrando essa parte quando a gente estiver editando. Aqui no caso eu tenho os bypass. No caso aqui é o seguinte, eu tenho o bypass de insert, que é todos os efeitos que tiver insertado na trilha, eu vou estar dando o bypass, quer dizer, eu vou estar mutando o insert, não vou estar ouvindo ele. No caso aqui o insert de equalização. Vamos dizer que você coloca uma equalização aqui, ó, no equalizer, e você quer estar sentindo a diferença dessa equalização. Se você clicar aqui, ó, automaticamente já desabilita dando o bypass. E aqui é o bypass de send, né? Se você tiver send adicionado, que são os buds, que eu vou estar falando a respeito mais para frente na nossa videoaula. Esse aqui é um musical linear, o Toggle Time Base. Não vou dar dando detalhes dele agora. No caso que eu tenho um lock, o lock é o seguinte, ele é um cadeadinho que você, quando ele está habilitado, eu não tenho opção aqui de editar nada, ó. Veja só. Tudo que eu fizer aqui, ó, eu não vou conseguir fazer porque ele está travado. Vamos dizer que você terminou a trilha aqui, você não quer que por um descuido você clique aqui e faça alguma alteração. É só você vir aqui armar o lock. E o LANs é o seguinte, para você ter essa função aqui, ó, de estar vendo as trilhas pequenininho. Veja só, vamos dizer que você tem mais takes aqui para observar. E um take em cima do outro e tal. Eu vou estar mostrando aqui nessa parte de gravação como a gente vai estar usando essas lentes. E aqui no lado esquerdo eu tenho as opções aqui de inserts. Eu clicando aqui, ó, tem as mesmas opções aqui da trilha, né? No caso aqui eu tenho o volume, o panorama, que eu regulo o pan. No caso aqui o delay, opção de estar aumentando o delay. Logo aqui embaixo eu tenho as inputs do canal, que eu mostrei como a gente configura. No caso aqui eu tenho as opções de estéreo e mono.
e a saída estéreo, o left e right, né? Logo aqui embaixo eu tenho os inserts, que eu posso estar insertando os efeitos diretamente aqui, os equalizadores de frequência, e o de curva, que eu posso estar equalizando. Eu posso estar escolhendo qualquer um dos dois, que qualquer alteração que eu fizer num vai ser feita no outro. Na parte de sends, que eu vou estar insertando aqui canais de efeito e outros parâmetros que eu vou estar mostrando. O canal channel, eu tenho aqui a opção de tem um fade aqui no vertical. Tem as opções também aqui do canal. Notepad é como se fosse um bloco de notas que eu posso estar colocando aqui, ó. Vamos dizer, eu gravei essa trilha com tal plugin. Isso aqui é como se fosse uma anotação para quem é bem organizado, está colocando aqui as anotações. Tem o Use Panel, que eu não vou estar mostrando agora. E aqui eu tenho essa opção de estar desabilitando. Quando eu clico aqui, ó, eu desabilito o Show Spectrum, que mostra essas funções aqui laterais da parte esquerda. Dentro aqui do canal, eu também tenho a opção aqui do Freeze Audio Channel. O Freeze Audio é o seguinte, é um congelamento dos plugins, dos VSTs que tem aqui na trilha. Ele congela essa trilha. Para quê? Para a gente estar, de uma forma geral, vamos dizer que a gente tem aqui um projeto grande e a gente não pesar demasiadamente a máquina. Vamos dizer que a nossa máquina está pesada, a gente vem aqui e dá uma frisada aqui nos canais, né? Essa frisada é o seguinte, é para você dar um congelamento, mas você não está excluindo a trilha, né? Se você quiser frisar ela, você pode desfrisar no momento quem você quiser. Eu vou estar mostrando nessa parte de edição, eu vou estar mostrando mais do freeze. Aqui outra opção também, que é o Auto Fades. Selecionar Fades aqui, ó, para mim estar insertando Fades. Aqui logo após eu tenho um Show Event Infoline, que são eventos aqui que eu posso estar selecionando aqui. Eu não uso muito porque eu não vejo necessidade. Aqui no Show Override eu tenho um navegador aqui, como se fosse lá no Sonar. É um navegador como qualquer outro. Eu posso estar navegando aqui pelo projeto. Isso aqui é bom para quando a gente tem um projeto grande e a gente tem essa necessidade de navegar rápido aqui, mas eu não uso muito ele, que eu acho desnecessário. E aqui é a Mix, aqui logo após é o Pool. O Pool como se fosse aqui, ó, para a gente estar navegando, insertando, importando. Vamos dizer que eu quero importar aqui um determinado take, ele vai ficar aqui, ó, toda vez que eu precisar dele, ele vai estar aqui, no caso vídeo. No caso aqui é um vídeo, criar um canal de vídeo, mas eu vou importar aqui um arquivo de áudio, fundo do vídeo. Olha só, ele já apareceu aqui, ó. Quando eu querer ele, ó, só clico e ele já vai para aqui. Então, o Pool é muito interessante para o seguinte, eu tenho algumas funcionalidades aqui, e uma delas é estar importando os arquivos de áudio que eu quero para cá, né? Eu vou estar importando aqui só alguns para a gente observar. Dessa forma que eu posso estar ouvindo eles antes de colocar ele no projeto. Dessa forma, só clicar e vou estar ouvindo, ó. E aí fica fácil. Vamos dizer que eu gostei desse aqui, ó, eu quero importar. É só clicar nele e arrastar aqui para dentro do Cubase e automaticamente já está aqui. Então vamos lá. E aqui eu tenho a Mixer, que a Mixer nós vamos estar usando na parte de mixagem. A gente pode estar trabalhando diretamente com ela aqui. E eu vou estar mostrando ela na parte de mixagem, né? Na parte de funcionalidades da tela principal, a maioria delas aqui nós vamos estar passando para frente. O restante a gente vai estar mostrando em exemplos práticos. Vamos lá.